uma instrução da CVM dizendo que qualquer notícia que possa influenciar no preço das ações deve ser comunicada por meio de um fato relevante. O Bolsonaro falou na semana passada sobre interferência na Petrobras na rede social. A gente viu aí, tá vendo tudo o que está acontecendo em relação a hoje com esse papel. Você acha que a CVM ela pode acabar abrindo um processo administrativo por conta dessas declarações ou não? E se isso acontecer, o que significaria tanto para a empresa quanto para o mercado como um todo? Na verdade, essa pergunta é para vocês dois, mas eu vou começar com o Celso primeiro. Fala, Celso. Deveria, né? Porque o controlador, União, fazendo isso é muito ruim. Apesar do mercado fechado, pelo menos isso ele respeitou, foi durante o pregão, né, aberto. Mas isso é muito ruim. Aquilo que eu falei, né? Ele, entre aspas, demitiu o presidente da companhia sem falar com o presidente, sem falar com o conselho. Pô, não faz nenhum sentido isso, é muito ruim, a gente tem que ter regras, pô, ele não pode fazer isso. Acho sim que deveria. Sobre isso, se a CVM, que é o xerife do mercado, mostraria que a gente tem um órgão regulador correto, que visa, né, olhar os seus acionistas. E antes de passar para o Marco, né, até gostaria de fazer uma colocação que ele estava falando sobre volatilidade, sobre ativos que sofrem, que não estão ligados à Petrobras. Vale o destaque que a gente brinca no mercado muitas vezes, né, em momentos como esse, bolsa 120 mil pontos, isso, volatilidade é vida, que aí gera oportunidade para quem não aumentou sua exposição, para quem tem uma parcela em caixa, para entrar. E principalmente em ativos que se desvalorizam em momentos, né, porque tem esse sell-off, né, essa venda toda, em momentos que eles não são nem, o risco país, mas o ativo, às vezes, não tem nenhum problema, é exportador, não sofre tanto em relação ao risco país. Então, aproveitar um momento como esse, sim, quem tem caixa, quem estava ali, uma posição menor em renda variável, esse pode ser uma oportunidade, sim, só para fazer um complemento ali, concordo com o Marco. E agora você, Marco Saravalho, sua opinião? Bom, essa discussão aí do que deve ser comunicado, qual que é o meio, enfim, é uma discussão já que aqui no Brasil já tem muitos anos, não existe assim um consenso, né? Mas o que existe, na verdade, na minha opinião, é assim que tem muitos agentes no mercado que têm responsabilidade enorme, mas eu acho que assim, a gente está faltando ainda uma educação, por tudo isso passa a educação financeira, né? Então, por exemplo, não pode, por exemplo, um jornalista, né, tem uma responsabilidade muito grande com as notícias, né? Então, por exemplo, a gente já viu alguns casos que realmente mover alguns bilhões de reais por conta de uma notícia, né? Na minha opinião, o presidente não pode comunicar, fazer um comunicado, ele mesmo tomar a decisão, fazer um comunicado, assim, vamos mudar. Tem que ser uma comunicação organizada pela companhia, enfim. Eu acho que é isso que a gente precisa ter. O RI, por exemplo, Relações com Investidores, tem uma importância e tem realmente uma credibilidade que precisa ser muito respeitada, né? Um RI também ele pode movimentar milhões, até bilhões de reais, dependendo do comunicado. Lembra que, citando alguns nomes aqui publicamente, né, a própria Via Varejo, no meio da pandemia, soltou um comunicado, soltou uma informação ali no meio do Twitter, no meio da tarde, né? Qual que é a importância disso? Total essa importância, né? Então, eu acho que assim, todos os países do mundo, mas aqui no Brasil a gente precisa discutir também muita educação financeira, responsabilidade dos agentes realmente que participam da comunicação. Seja um acionista, seja um RI, seja um jornalista, acho que todo mundo tem uma dose de responsabilidade, mas é mais uma discussão ainda aqui no Brasil, é muito rasa, né? Muito superficial. Então, não dá, por exemplo, para ter informações no meio do pregão, né? Sendo divulgada de uma forma heterogênea. Então, por exemplo, quem estava na rede social do presidente provavelmente recebeu essa informação antes mesmo até que alguns acionistas, como o Celso falou, algumas pessoas foram avisadas depois, né? Ficaram sabendo depois, acho que até o próprio presidente da companhia ficou sabendo depois da informação. Enfim, você vê que tem pessoas diferentes recebendo informações de formas diferentes, né? Não recebe todo mundo de forma igual. Então, eu acho que tem que não só penalizar, acho que não é questão nem penalizar ou não, tem que ser investigado sim, mas principalmente acho que tem que a gente discutir mais esse tema para realmente evoluir no mercado de capitais. Eu gosto, por exemplo, sempre ter a referência no mercado americano, que lá no mercado americano realmente acontecem surpresas, né? Aqui no Brasil é diferente, né? Começa a surpresa, mas o mercado, alguns investidores começam a receber informação antes, começam o movimento antes, antecipadamente, você,
parece que alguém já sabia dessa informação, ou não, né? Essa aqui é só uma provocação, porque segunda-feira tá bem com cara de segunda-feira, né, Paula? Com certeza. Marco, você que é o rei da provocação, e eu vi teu Twitter hoje.